Bueno, muy buenas tardes. Con la felicitación a España, me invitaron a la segunda moderación del día. Gracias, Domingo, por esta oportunidad. Muy bien, aquí estamos para el panel de expertos número 3 sobre la temática general, innovación y tecnologías emergentes. Tenemos a varios comunicadores. Muchas gracias por haber venido. Y las mejoras a Baldomero, que ha quedado enfermo y por eso no está. Bueno, Luca, Italia, no me matas, ¿verdad? Después de lo que he dicho. Bueno, vamos a oírte. Creo que el idioma será el italiano. Te escucharemos con la comunicazione generativa. Grazie, buonasera. Sono contento di avere perso la finale di calcio con la Spagna, perché se avevamo vinto il clima era diverso, quindi sono molto felice. I thought I could speak English, but I was asked di parlare in italiano. Scusate il mio italiano, o meglio, scusate il mio spagnolo italiano. Dunque, la comunicazione generativa, per poter introdurre questo argomento, vorrei ricordare alcune cose. La prima è che sono molto contento di essere qua, che parliamo latino. Spagnolo, italiano, portoghese, latino e non inglese. I grew up in the United States, ma sono italiano, e credo che sia importante ricordare che se noi vogliamo parlare di formazione alle nuove tecnologie e comunicazione con le nuove tecnologie, dobbiamo ricordare una piccola importante storia, che le nuove tecnologie sono nate in un momento della storia mondiale meraviglioso, terribile perché veniva dalla Seconda Guerra Mondiale, ma meraviglioso perché dopo la Seconda Guerra Mondiale il mondo aveva capito che era cambiato, che un paradigma, un sistema sociale era finito. Lì nascono le nuove tecnologie. È il linguaggio della mondializzazione, è il linguaggio della globalizzazione. Ed è un linguaggio molto creativo. Scusate, voglio ricordare alcune date. Ted Nilsson, 1965, parlando di hypertext, parla del linguaggio del mondo, un linguaggio dove la tecnologia cerca di parlare il nuovo linguaggio del mondo. Non è il mondo che deve parlare il linguaggio della tecnologia. 1968, Doug Engelbart, quando parla di augmented human intellect, parla non di tecnologia, parla di una conoscenza, di un linguaggio mondiale che ha bisogno di nuovi supporti, che ha bisogno di nuovi strumenti. Non è l'uomo che deve cambiare. These are his own words. Is not the man supposed to be changed? Sono le tecnologie che devono cambiare perché l'uomo è cambiato. Ivan Sutherland, il padre del GUI, l'inventore della virtualità, 1965, sempre quegli anni, sempre, 50-60. Sutherland dice che noi inventiamo un nuovo linguaggio non per scappare dalla realtà, non per fuggire dalla realtà, ma perché il mio casco, il mio mondo virtuale deve spostare le cose
deve cambiare gli oggetti, deve creare un mondo migliore. Loro non avevano imbarazzo, non erano vergognosi di dire queste cose. La tecnologia è buona tecnologia quando migliora il mondo e non viceversa. Il mondo è migliorato quando usa la tecnologia. Alan Kay, someone remembered him just a few minutes ago. According to me, on my opinion, the last one has been a beautiful lecture, really. And Alan Kay, 1968, Dina Book, e-book, aveva già inventato tutto, cita uno scrittore italiano nel suo manoscritto, che è Pavese, un italiano, un latino. To know the world, one must construct it. I mean, it's a quotation from Pavese, and che studiava a Roma alla scuola di cinema sperimentale il neorealismo, perché la realtà virtuale viene da quella meravigliosa esperienza, il neorealismo. E in quegli anni in Europa, I wouldn't say in Italy, in Europa c'era Olivetti, la prima grande azienda di computer nel mondo era Olivetti, che era una cultura europea molto latina. Poi è successo qualcosa. I mean, something happened. E quando io ho detto questi nomi vorrei aggiungere anche, scusate, ho scritto ora, Kruger, Capro, Cage, Nam June Paik, Ray Ascot, artisti, non importa, artisti, ingegneri. Gli ingegneri erano artisti e gli artisti erano ingegneri. Tutti lavoravano per creare un nuovo linguaggio. E scusate, chiudo con Myron Kruger, 1969. Kruger è il padre della realtà aumentata, responsive environments, gli ambienti sensibili. Cosa dice? Che cosa ci spiega? Che l'interattività è un'arte, è un linguaggio. Ok, scusate questa introduzione, ma ho pensato fosse utile dirsele queste cose. Perché quando uno come Kay spiega non devono essere i bambini che imparano i programmi dei computer, 1963, un ingegnere, un grande musicista di jazz, un grande esperto di pedagogia e di psicologia, dice non sono i bambini che devono imparare i programmi, sono i programmi che devono imparare i bambini. Meraviglioso. Noi stiamo spendendo gli ultimi 20 anni a imparare i programmi dei programmi. Dovrebbero essere i programmi informatici che imparano i nostri programmi sociali. Ma dove sono i programmi sociali? Questo è il problema. Noi a Firenze stiamo lavorando da diverso tempo sulla comunicazione generativa. Che cos'è la comunicazione generativa? Una cosa molto semplice. Voi tutti sapete che cos'è la comunicazione generativa. La comunicazione generativa è come una moneta che ha due facce. La prima è un'analisi della realtà attuale. La comunicazione genera realtà. Continuamente, una telefonata, una mail, un link. Io che prendo la macchina e passo in autostrada sotto il telepass, io che passo davanti a un video interattivo, qualsiasi cosa faccio io genero comunicazione, genero realtà. Il mio modo di comunicare genera la realtà, cambia la realtà. Lo so, non lo so. Ma la comunicazione generativa è anche un progetto, è una metodologia. Qual è questo progetto? Restituire alle persone la loro centralità, capire qual è il linguaggio, la creatività degli esseri umani per essere loro
i signori delle grammatiche sociali, delle grammatiche tecnologiche. Basta studiare la tecnologia, è la tecnologia che deve studiare l'uomo, però l'uomo ha bisogno di progetti sociali. 2 minutos, perdona Luca. Prego? 2 minutos. Sì, ho già finito. Nel laboratorio che noi abbiamo a Firenze studiamo da 10 anni, vai avanti, ecco, studiamo da 10 anni in vari settori, ancora avanti, grazie, ancora, no, vai avanti, avanti, questo. Come si fa comunicazione a scuola? Io sono il responsabile scientifico da tanti anni, troppi forse, dell'Istituto Nazionale Indire in Italia, è l'istituto che fa formazione online degli insegnanti. I primi risalgono a 7-8 anni fa, avevamo 185.000, 190.000 insegnanti online e si faceva formazione alle TIC. Il problema qual era? Era che gli insegnanti dimenticavano di essere insegnanti, dimenticavano la missione sociale del loro essere insegnanti, dimenticavano quante cose sapevano come insegnanti e volevano imparare la tecnologia perché era la tecnologia che riqualificava il loro essere insegnanti. Ora in Italia ho seguito da vicino Classi 2.0, che è l'esperienza di punta dell'innovazione tecnologica della scuola, e il risultato non è stato quello che io speravo. Ancora una volta classi eccellenti, ma i grandi numeri dove sono? Tutti quegli insegnanti che non sanno usare la tecnologia, non sanno insegnare? Vai al 2. Noi lavoriamo nella sanità. Tell me when it is the last minute, please. Nella sanità il problema è lo stesso, identico. I pazienti sono portatori di conoscenze, i malati sono portatori di conoscenze e i medici hanno bisogno di conoscere queste esperienze. Le nuove tecnologie possono aiutare molto, ma devono cambiare architettura, devono cambiare le loro grammatiche. Vai su, sotto ancora. Ecco, il marketing territoriale. Il marketing, noi ci occupiamo di marketing. Quando un'azienda è in crisi chiama il Communication Strategies Lab, alcune aziende ci dicono come possiamo usare la comunicazione tecnologicamente nuova per potenziare il mercato. Il problema è che le aziende sono vecchie, non puoi portare una nuova tecnologia in una vecchia azienda. Perdi la vecchia azienda e non hai la nuova azienda. Vai in fondo. E nel campo. Uno dei progetti che noi seguiamo, tra l'altro ho qui Alessandra Nichini che è la responsabile nazionale di questo progetto, è la dispersione scolastica. Anche lì le nuove tecnologie possono fare miracoli, ma il problema ancora una volta è di indirizzo politico, di linguaggio, di valorizzare quello che già tanti insegnanti sanno fare. Non abbiamo bisogno di classi eccellenti che stanno lontano dalla realtà, abbiamo bisogno di classi eccellenti virali che trovano la loro eccellenza nel portare dietro di sé. Scusate, vai avanti. Ecco, queste sono le cose che noi abbiamo pubblicato recentemente e qui potete trovare molte delle cose che volevo dire ma che non sono stato in grado, Giulia, vai avanti, di dire. Spero di essere stato utile, grazie a voi. Muchas gracias por la intervención y también por la lengua latina, como tú lo dices. Vamos caminando. Otra lengua latina, el portugués. Gracias a Augusto Fernandes, de la Universidad Católica de Lisboa, Portugal. Y nos presentará la temática Sistemas Avanzados de Gestión del Aprendizaje. Atenção que está desconectado o computador. Sí. Obrigado, Carlos. Augusto, si posible, el milagro de los 15 minutos a los 10 minutos. Buenas tardes.
Quero agradecer a Catalina Alonso y Domingo Gallego por la invitación a estar en este congreso. Bueno, mi presentación se llama Sistemas Avanzados de Gestión de Aprendizaje. En el Congreso de 2010 se ha presentado grandes rasgos en el sistema online de evaluación. En 2012 apresentaremos el sistema totalmente construido, funcionando para todos los profesores y formadores en Portugal. Es el único sistema online de mercado que permite la simulación y crear simultáneamente pruebas con opción múltipla, verdadero y falso, emparejamiento, preguntas abiertas, casos a través del método de estudio de caso, problemas a través do Problem-Based Learning, juegos, aprendizagem baseada em juegos, portfólios, histórias de vida y de la aprendizaje. Estos son los parámetros pedagógicos que los profesores, los formadores tienen que introducir en la herramienta. Más adelante mostraré la herramienta, que son los parámetros de las cuestiones, de los casos, de los problemas, de los juegos, de los portfolios. Estos son los parámetros pedagógicos para que se pueda elegir una prueba en menos de 1 o 2 minutos. Los profesores y formadores solo necesitan de construir o volver a utilizar preguntas, casos, problemas, juegos y ponerlos en sistema. En cualquier momento indican los parámetros de las pruebas y estas se realizan de forma automática. Los principales beneficios pedagógicos y económicos del sistema: reducción drástica del tiempo de trabajo, pruebas más justas porque hay un mayor rigor científico, una evaluación eficaz en que la óptica de la medición porque hay un índice de dificultad objetivo. Después de poner los parámetros pedagógicos en el sistema, el profesor o formador realiza la prueba con 50 a 100 preguntas en menos de 1 minuto. Análisis totalmente sistémica, integrada, holística y ecléctica, porque evalúa el alumno formando en todos los aspectos: el saber ser, el saber hacer, el saber, conocimientos y habilidades, la evaluación de los aspectos teóricos y prácticos. Después de 30 meses de trabajo, el desarrollo de esta compleja herramienta, hicimos una investigación con 2.650 personas, formadores y profesores, para evaluar la eficacia del sistema que se presenta los datos de la muestra. Esta es la relación entre hombres y mujeres. O objetivo del estudio: recompilar información acerca de los modelos utilizados en la formación profesional, así como las prácticas y los instrumentos utilizados. Este es lo gráfico de la edad, desde los 20 hasta los 60 años, a una representación total. Las habilitaciones académicas, desde formadores apenas con ensino básico hasta muchas personas con doutoramento o pós-doutoramento. Obviamente, la mayoría es personas con licenciatura. La formación, áreas de formación, por lo tanto, prácticamente la mayoría de las áreas de formación. Las áreas de habitación, a una representación de centro, norte y sur de Portugal, bueno, como otras partes importantes del país. Conclusión. Tanto la evaluación cualitativa como la cuantitativa demostró que esta herramienta pedagógica, informática y online tiene una utilidad muy amplia y facilita el trabajo del profesor y formador. La calidad de la evaluación en el contexto de profesores y formadores que utilizan el sistema se levantó de una manera exponencial. Todos los usuarios fueron unánimes en afirmar que se consume algún tiempo para poner el contenido en el sistema, pero el tiempo ganado es muy amplio y gratificante. Ahora podremos mirar
la herramienta. Bueno, esta es la herramienta. En cualquier parte del planeta, en cualquier parte, en cualquier país, se puede acceder a esta herramienta. Bueno, tienes dos caminos. Un de la organización que has patrocinado, que es un Instituto Portugués de Formación, y los utilizadores. Nosotros costumamos decir que esta es como la Wikipedia y aquí es el Facebook, una de una forma organizada y otra de una forma más global. Podremos mirar, por ejemplo, esta. Tiene una parte de administración en que se puede hacer la gestión de contenidos. La gestión de contenidos se puede entrar por aquí y mirarlo. Tenemos, por ejemplo, un banco de cuestiones. Aquí se puede mirar un banco con muchas cuestiones, 911 cuestiones. Pero tenemos también, para além de un banco de cuestiones, de preguntas, una casoteca con muchos casos, una problemoteca con muchos problemas para hacer, una juegoteca y una portfolioteca. Voy a dar apenas un ejemplo de trabajo. Por ejemplo, podremos hacer una prueba varios tipos de pruebas, de diagnóstico, de unidad, de sesión, de tópico o de evaluación final. Aquí, por ejemplo, se puede utilizar un simulador. Por ejemplo, utilizando un simulador. Tiene 911 cuestiones. Voy a hacer una prueba con 50. Aquí son los parámetros que podré colocar. Índice de dificultad. Por ejemplo, aquí se puede ligar el índice de dificultad. Podré calcular con una margen de error inferior a 5% el índice de dificultad. Por ejemplo, una prueba con un índice de dificultad entre 30 y 40%. 40% de las personas tienen la prueba errada, 60 tienen la prueba cierta, con una margen de error de cerca de inferior a 5%. Bueno, otro tipo de parámetros. Ahora voy a colocar, por ejemplo, la fecha. Se puede utilizar en la formación presencial o se puede utilizar en la formación a distancia. Es indiferente. Y tienes una prueba con 31,22 de índice de dificultad. Estas son las preguntas. Si lo quiero utilizar en la formación presencial, podré imprimir la prueba. Aquí tienes la prueba para ser impresa. ¿3 minutos? 5. Te he pedido... Bueno, podremos mirar cómo se usa nuestros cursos de formación en e-learning que trabajan en conjunto con todo esto.
Esta es una prueba, este es un curso de língua portuguesa para personas que não hablam português, para personas que estão em Portugal. Por exemplo, temos as aulas, temos tudo, poderemos entrar aqui para mirarlos, ou aqui, por exemplo. Pessoas de África que estão em Portugal. Perdão, não era este, era este. Agora passa define para o a sala de conceito de informação, língua oficial. se pode trabalhar com Clique tudo. depois no botão gravar. Agora que terminou o tempo, vamos verificar. Releia a sua Se definição pode de língua trabalhar oficial. e de seguida se pode trabalhar. Este é um exemplo. Outro exemplo. Apenas para demonstrar como se hace uma aula prática. Nós trabalhamos com aulas teóricas, aulas práticas. Esta é uma aula prática muito simples de utilizar. Aula teórica, aula prática. Vamos mirar uma aula prática, por exemplo, de uma área que é as onicomicoses, que é isto. Se pode clicar e escolher todo o equipamento que nós, por exemplo, uma lima, e se pode fazer assim. De seguida, se pode utilizar um toalhete para terminar o resto. De seguida, se pode utilizar o verniz e aqui, por exemplo, uma espátula para o verniz. E se pode colocar e de seguida me vai dizer que tenho que esperar. Este é um exemplo de uma aula prática, muito simples, pero muito eficaz. E termino apresentando um curso que nós havemos hecho, 8 cursos para a República del Perú. Para o Parlamento, 8 cursos que nós havemos hecho. Aula teórica, aula prática, etc. Señor presidente, señores representantes, estoy aquí en nombre de todos los ciudadanos y ciudadanas que nos eligieron para plantear nuestros problemas y buscar soluciones. Porque en nuestra voz todos están representados. En el Congreso, todas las voces están representadas. De seguida, se puede partir para la sala de información. En este tópico se habla de un modelo general con varias características inherentes a las instituciones. El Congreso de la República es la denominación. Las asambleas parlamentarias tienen a su vez y de el seguida Congreso se puede mirar el manual. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, António Augusto Fernandes. Cumpri exatamente os 15 minutos. Foi implacável no tempo, era isso que iba a dizer. Bernardo, sí, gracias. Bernardo Díaz Salinas, de la Fundación del Centro Superior para la Enseñanza Virtual de Madrid, y que nos hablará sobre una propuesta del CSEV. Te pido también un milagro, porque a las 6 tenemos otra sesión y el tiempo está volando. Como siempre, bueno, buenas tardes. Como siempre, una de las cosas que falla es saber dónde hay que darle aquí para pasarle al otro a la presentación. Vamos a ver si es este. Pues no. Se ve que al no utilizar este de aquí está. Este no es el de al lado. Bueno,
Bien, lo primero, una brevísima introducción de lo que es CESEF. CESEF es el Centro Superior para la Enseñanza Virtual, es una fundación que se crea basada en esta universidad. Me refiero que la Ley Orgánica de Universidades indica que la Universidad Nacional de Educación a Distancia debe crear un centro superior para la enseñanza virtual que promueva la enseñanza virtual. En base a eso, se crea en el 2010, el mes de diciembre, se crea la fundación y empieza a funcionar después de obtener todos los permisos en abril de 2011. Por tanto, tenemos un añito y un poquito, dos meses más. La fundación está formada, digamos que sus patronos son, por una parte, la propia UNED, por otra parte, Telefónica, Santander e Hispasat como patronos privados, y por otra parte 4 ministerios, Industria, Educación, antes Innovación, ahora Economía y Asuntos Exteriores. Y su objetivo es muy claro. Si tuviese que decirlo en 2 palabras, diría nada más que innovación e Iberoamérica. Evidentemente estoy hablando de educación, innovación educativa e Iberoamérica. Y una característica de la Fundación es que tiene una serie de consejos de participación. Está formado ya el primer consejo, que es un consejo académico del que forman parte 24 universidades españolas. En breve estará funcionando el Consejo Iberoamericano o Latinoamericano, la parte del otro lado del charco, en la que esperamos que en breve incluyamos un número grande de universidades. En este momento tenemos en marcha un proyecto que se llama Ibervirtual, que ya incorpora a unas 35 universidades trabajando con nosotros. Y bueno, lo que voy a contar es simplemente una de las experiencias que vamos a realizar en el futuro, que está basada en lo que ahí pone COMA, que es una comunidad de aprendizaje online, masiva, en abierto, sobre un tema determinado, que es App Inventor y emprendimiento. Bueno, estos son las bases de lo que vamos a hacer. Esto es un acuerdo que firmamos en un momento determinado, hace aproximadamente un mes, no llega, con el Meet Lab, con Media Lab, para hacer un curso en la línea de lo que ellos están haciendo. En la firma participan prácticamente todos nuestros patronos, la parte privada de los patronos. Esto fue presentado así por parte de Universia, como que creamos la primera comunidad iberoamericana de iniciativa digital o de emprendimiento digital. Pero esto tiene una historia previa, y la historia previa es el MIT. El MIT hace 10 años crea los cursos en abierto, después el MIT evoluciona y empieza a sacar el MIT X, inmediatamente después se une y sacan el edX, y empieza una carrera de participación. Todo esto es prácticamente todo desde enero o febrero de este año. Empieza una carrera de una innovación importante y, sobre todo, en volumen de educación. Estamos hablando de cursos en los que participan, en los primeros que consiguen éxito, entre 100.000 y 200.000 personas, y que son atendidos por unas 10 personas. Lo que quiere decir que los procedimientos tienen que variar totalmente, porque los números más altos que habíamos manejado hasta ahora pues estaban en el entorno a 60, 80 personas por tutor, con lo cual cambia totalmente. Aparece Udacity, aparece Coursera, aparece Udemy. Bueno, Georgia también monta sus cursos y, como ya os he dicho qué se trata, voy a ver si soy capaz de ponerlo a que funcione. Esto es, porque yo creo que os lo explica mejor si suena esto. Bueno, como siempre, no podía ser que las cosas funcionasen a la primera, y desconozco por qué no funciona el vídeo. Y además, no sé si voy a tener que utilizar el Mac, porque este me parece que no quiere.
Y en esto de cambiar de ordenador, si haces el favor. No tiene media player, por lo menos conmigo. Son bastante intratables. Sí. Mas como é que numa universidade destas não tem esta tudo instalada? Isso é que é sempre bom experimentar, mas no teu caso foi melhor que não deu. Pois lá, experimentei e vim muitas horas para experimentar tudo. No teu caso, mas eu, no teu caso, não tem obrigação de levar a Pois. Isto passou-se à 1 da tarde. Sim, tem que ficar contigo. Bien, parece que ahora sí que puede funcionar. Aí é desconhecimento. No sé si hay sonido. Esto debería de tener sonido. El sonido, por favor. Sí. No. ¿Cómo? You could get access to information about a topic. ¿Se oye así? And comb through journals and books to pull the information together from a library. You might even find others who are also interested in the same things that you are. The MOOC is built for a world where information is everywhere, where a social network obsessed with the same thing that you are is a click away, a digital world. A world where an internet connection gives you access to a staggering amount of information. This video will introduce you to how a massive open online course is one way of learning in a networked world. A MOOC is a course, it's open, it's participatory, it's distributed, and it supports lifelong networked learning. In one sense, a massive open online course is just that. It's a course. It has facilitators, course materials, it has a start and end date, it has participants. But a MOOC is not a school. It's not just an online course. It's a way to connect and collaborate while developing digital skills. It's a way of engaging in the learning process that engages what it means to be a student. It is, maybe most importantly, an event around which people who care about a topic can get together and work and talk about it in a structured way. The course is open. All of the work gets done in areas accessible for people to read and reflect and comment on. The course is open in the sense that you can go ahead and take the course without paying for it. You might pay to get the credit through an institution, but you're not paying for participating in the course. It's also open in the sense that the work done in the course is shared between all the people taking it. The material put together by the facilitators, the work done by the participants, it's all negotiated in the open. You get to keep your work, and everybody else gets to learn from it. The course is participatory. You really become part of the course by engaging with other people's work. Participants are not asked to complete specific assignments, but rather to engage with the material, with each other, and with other material they may find on the web. You make connections between ideas and between you and other people. You network. One of the outcomes that people get from the course are the network connections they've built up through engaging with each other. The course is distributed. And all these blog posts and discussion posts, video responses, articles, tweets, and tags all knit together to create a networked course. They're mostly not found in one central location, but rather all over the internet, in different pockets and clusters. There's no right way to do the course, no single path from the first week to the last. This allows for new ideas to develop and for different points of views to coexist. It also means that one of the side effects of a MOOC is the building of a distributed knowledge base on the net. The course is a step on the road to lifelong learning. MOOCs promote independence among learners and encourages participants to work in their own spaces and to create authentic networks that they can easily maintain after the course finishes. A MOOC can promote the kind of network creation that lifelong learning is all about. The course part is just the beginning.
And how can you go about finding one of these? Well, news that a MOOC will be offered usually spreads on online networks. People who have reputations for interesting skills or innovative thinking on a topic decide to collaborate by offering an open online course covering that topic. Anyone who wants to join in can. In a MOOC, you can choose what you do, how you participate, and only you can tell in the end if you've been successful, just like real life. Esa es la explicación de lo que es un MOOC, de lo que es un COMA en español. En realidad, como indicaba, es un evento, es una reunión de personas en número importante que comparten cosas. Eso es una nueva metodología de enseñanza en que los miembros se intenta que a partir de lo que vamos a enseñar se creen empresas, pueden obtenerse certificados y los miembros queremos que permanezcan en la comunidad. Bernardo, 2 minutos. Muy bien, entonces voy a abreviar todo lo que queda, que voy a ir pasándolo. Estos son las entidades que participan. Esto es la forma fundamental del curso, generar la idea de negocio, conocer tu mercado y poner en marcha tu idea. Todas esas ideas, todo eso se va a generar a partir de una serie de retos en que los alumnos tienen que enfrentarse a ellos, pero tienen que enfrentarse a ser posible creando comunidades y haciéndolo en común. Los contenidos son abiertos. De hecho, el principal objetivo de esta presentación es invitaros a todos a vivir la experiencia con nosotros, a participar en ello, a apuntaros como alumnos o a apuntaros como profesores y participar en ello y, por tanto, obtener la experiencia de qué es esto y cómo podemos utilizarlo en el futuro. Esta es la forma de participación. Existen unos contenidos, hay unas tecnologías agregadas, hay una metodología y existe la posibilidad de certificar a las personas que pasen por ese curso. App Inventor es en lo que lo vamos a basar es en un curso sobre cómo inventar aplicaciones para equipos móviles. Y eso es lo que va a dar lugar a la creación de aquello que uno tenga en mente, hacerlo de una manera muy fácil. No es necesario ser un preprogramador, sino que uno aprende sobre la marcha. Y lo que hace es hacer algo de lo que uno piensa que podría servirnos el teléfono móvil o la tableta. Y como consecuencia después lo vende a través de las líneas comerciales que ya existen y no tiene que crearse las propias. El objetivo fundamental es fomentar una comunidad global de emprendimiento, de aprendizaje común, que permanezca, que tenga millones de potenciales desarrolladores. Esto es un número alto, pero lo que se pretende es que no sea un curso aislado. Habrá otros cursos similares sobre otras tecnologías y, sobre todo, el desarrollo de una comunidad que sea la comunidad que mantenga el curso, por decirlo así. Esta es digamos, la forma en que se va a trabajar. La forma de cada uno de los módulos tiene un reto y se basa todo en el trabajo sobre una idea determinada y el trabajo comunitario. Los papeles de distintas personas. Aquí existe un curator, un curador del curso, un coordinador. Existen profesores temáticos, expertos, comunidad y repositorios de contenidos. Este es un tema importante, el que estoy presentando ahora. No solamente vamos a experimentar eso, vamos a experimentar también una forma de evaluación interpares, evaluación en la que nosotros no tendremos prácticamente participación, que entrega insignias, esta mañana lo han citado también, a las personas que superan o una participación en una comunidad, unas competencias y habilidades o unos logros. Este es el calendario. Estamos trabajando ya en la parte beta del proyecto y en el mes de octubre esto estará disponible, se comenzará con los cursos. Y, de nuevo, invitaros a participar. La idea es que hay otra forma de enseñar, no para 30, 40, 100 personas, 200 personas, sino para mucho más, pero además es que no se trata de enseñar, se trata de que aprendan. Se trata de que la propia comunidad, de forma activa, participe y aprenda aquello que tiene, aquello que desea, y cada uno de ellos, digamos, busque su forma de aprendizaje específica. Esa era la presentación que queríamos hacer. Gracias. Muchas gracias, Bernardo. Bueno, el próximo comunicador será Carlos Ferreira, también de Portugal, de la Universidad Técnica de Lisboa, y nos presentará un tema en portugués. Carlos? Carlos, vais falar em português? Sim? Como promover a inclusão digital das pessoas mais velhas? Se não em português, não é em espanhol.
en español. Castellano. Muy bien. Buenas tardes a todos. Tentarei ser um pouco mais rápido que há previsto. O tema é como promover a inclusão digital em las pessoas maiores. Os avanços tecnológicos han avançado a grande velocidade nos últimos anos. Um dos efeitos da primeira é a criação de um grande número de pessoas digitalmente excluídas, sobretudo no grupo das pessoas de idade avançada. Este é um pequeno estudo que tenta promover e saber como promover a inclusão destas pessoas. Neste estudo faremos uma pequena introdução sobre o tema, falaremos um pouco muito rápido sobre a metodologia do trabalho, algumas só dos resultados apresentados e uma pequena conclusão do trabalho. A partir deste século, grandes cambios radicais se incluíram. Um dos mais importantes e vinculado é a esperança de vida, aumentado de forma muito grande nos últimos anos. Ambos os fenómenos refletem o estado atual de desenvolvimento da sociedade, mas quando estes dois fenómenos se combinam, uma sociedade fortemente computadorizada e conectada através da internet e uma população numerosa que está entrando na terceira idade, um problema particular se apresenta: a exclusão digital das pessoas maiores. Envelhecer. A preocupação por esta exclusão se pode ver nas políticas públicas desenvolvidas na última década. Entre as várias iniciativas, apresento estas duas realizadas pela Comunidade Europeia. Perdão. Se a observação dos números de usuários de internet que conectam os distintos dispositivos e equipos de ferramentas táticas é o melhor indicador que se utiliza para a realização do grau de inclusão e de brecha digital. A visualização dos usuários de internet em cada grupo de idades mostra uma situação real de inclusão e exclusão digital das pessoas maiores. Podemos ver um grande nível muito baixo nas pessoas a partir das idades de 55 anos. Se compararmos os dados, são dados de Portugal mesmo com a Espanha e de outros países, são dados muito semelhantes e muito parecidos. Se analisarmos aproximadamente que 30% da população pertence ao nível de mais de 55% de anos, a brecha digital que o grupo se comprova facilmente em las dispositivas anteriores. Este é um problema muito sério. Por isso, o governo português ha criado uma só medida, que é esta, que está em português, para aumentar a possibilidade de inclusão digital das pessoas maiores, que foi a criação de espaços internet públicos. Estes espaços internet públicos teve um grande aumento, passou de 257 espaços existentes no ano 2005 para 1.170 no final de 2010. Desafortunadamente, a oferta de locais de computadoras para uso público e de uso gratuito com conexão à internet não lo hace por si mesmo foi eficiente, como demonstrado pela investigação recente, para fazer esta inclusão. A maioria dos usuários desses espaços eram jovens, que eram autônomos com o ordenador e internet. Dados similares são apresentados em outros estudos de outros países. Estudos um pouco diferente, um trabalho um pouco diferente de inclusão foi um programa que se chama NET para Todos, um projeto criado com 38 espaços de internet, mas onde o enfoque era oferecendo uma pequena formação às pessoas de mais idade. Em 2008, este projeto foi responsável por 13.000 atividades de capacitação, com participação de 9.628 estudantes e oferecendo um tempo para livre acesso muito grande para todas as pessoas.
Os usuários, mais de 30%, tinham mais de 50 anos ou mais. Bom, todos sabemos que muitos problemas existem para a utilização do computador. O medo de trato com a tecnologia, o medo de danar o equipamento, a redução das capacidades sensoriais, limitações de recursos de processamento, especialmente da memória de trabalho, diminuição da agudeza visual, difícil de levar as pantallas pequenas, a coordenação motora e as enfermidades como artrite reduzem, como vosotros sabem, a capacidade de utilização do ratón, a redução das capacidades especiais e outras. Os investigadores informam que uma proposta de êxito, possivelmente, com este grupo de idade, é uma preocupação em dois fatores. Uma maior interação entre companheiros e a inclusão mesmo intergeracional. Os participantes utilizam o que há aprendido uns com os outros. É por isso que nós planteamos a nossa pergunta, que era a seguinte: será que as pessoas maiores que participam na capacitação levam a cabo por ele projeto Inatel para Todos, logrou efetuar a inclusão digital? De outra maneira, será que uma pequena formação é suficiente para fazer a inclusão digital das pessoas maiores? Bom, este estudo envolveu os 65 cursos de capacitação que ofereceram constantes espaços de projeto e até Net para Todos. A população total deste estudo foram 215 pessoas de ambos os sexos e a amostra final que ha trabalhado foram 135 pessoas. Para este estudo, realizamos 3 questionários em 3 momentos diferentes. Um primeiro questionário antes do início da capacitação para caracterizar a população, um segundo questionário para compreender o que as pessoas han aprendido e um terceiro questionário passado alguns meses para saber o que realmente ha passado e o que realmente que são as pessoas que han ficado e que han trabalhado mas ficam na internet. Nestes 135 indivíduos, 86 são mulheres e 49 varones, e com um promédio de 66,9 anos de idade. A amostra se estratificou por grupos de idade com permitir a avaliação de necessárias por objetivos necessários do nosso estudo. Essa divisão se ha parametrizada de acordo com algumas obras de outros autores, como se mostra nesta tabla. Ao analisar o nível de escolaridade da amostra, se observou que a situação única em comparação com os resultados em Portugal, quer dizer que o nível educativo da nossa amostra é muito mais grande que a realidade portuguesa, ou seja, estas pessoas são pessoas privilegiadas. Nossa amostra, hemos encontrado um número significativo de pessoas classificadas em um grupo de idade entre 55 a 64 anos para verificar a situação laboral das pessoas. Verificamos que só somente 5,3% de pessoas trabalham. Outros indicadores se encontram na nossa amostra superior à média portuguesa. Entre estes se encontram os proprietários de ordenadores e o acesso à internet em casa, o uso de computador e o uso de internet, muito grande. As duas tablas seguintes mostram também que o uso do computador e acesso à internet é muito superior que a média normal dos dados de outros estudos recentes em Portugal. Se unirmos os anteriores dados das respostas afirmativas, só das respostas afirmativas, se tem algum tipo de formação, dividimos a nossa amostra entre os que tinham a formação, 47,3%, e os que nunca lo ha feito, 52,7%. Este nos levou a comprovar que o assistido à capacitação se relaciona com as porcentagens encontradas para a posse de ordenador, 82,8%, e a conexão entre
internet em casa 81,4% e o uso efetivo do uso do ordenador 64,3% e efetivo da internet 56,8% das pessoas que usaram a capacitação. Para analisar estas pruebas, criamos uma variável para indicar que a participação de outro tipo de formação, em la busca de uma associação com outras variáveis, encontramos os seguintes resultados apresentados nesta tabla. Se encontrou uma associação direta e significativa entre a participação anterior em informação e uso de computadoras e acesso à internet em casa. Enquanto a possessão de computador em sua casa, não havia uma associação significativa com a participação prévia na formação. A relação mostra que, por outras variáveis, demonstra que a importância da formação em inclusão digital e das pessoas maiores. 3 minutos. A resposta à nossa pergunta inicial, o uso efetivo de internet por os participantes, pela capacitação, sobretudo através de um terceiro questionário. Só demonstra um dado resumo, que mostra que cerca de 80% dos participantes consideram que si mesmos, neste momento, usuários normais de internet. Como conclusões e para afirmar, o objetivo geral deste estudo foi determinar se as pessoas maiores que estavam na formação poderiam dar efetivo à sua inclusão digital de introdução e permanecer como usuários de internet, incluso depois de alguns dos últimos 6 meses e mais de informação. Com estas observações poderemos inferir que os cursos de formação de introdução e de uma carga mesmo pequena são responsáveis pela inclusão desse digital das pessoas. Encontrar respostas são um sólido ponto de partida para futuras investigações. Nossas inferências estão vinculadas a uma muestra privilegiada em las pessoas que decidem participar no uso de treinamento. Assim, há necessidade urgente de fazer outros estudos mais aprofundados sobre o tema. Graças por vossas atenções. Obrigado, Carlos. Gracias. Francisco, por favor. Muy bien. Vamos a oír a Francisco Pascual. Su temática son las tecnologías emergentes y es de Anaya Multimedia. Otro milagro, ¿vale? Francisco, te esperamos. Pedimos disculpas por el tiempo. La próxima sesión tendrá que empezar con un poco de retraso. No te preocupes, que intentaré ser lo más breve posible. Venía con ánimo de ser breve, pero intentaré ser telegráfico directamente. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos por venir a este congreso, que ya es una referencia en el mundo de las tecnologías educativas, después de unos cuantos años. Y muchas gracias sobre todo al profesor Gallego, que nos ha invitado, y a esta casa, de la que he tenido la suerte de ser alumno hasta hace bien poco. Y bueno, os quería hablar un poco, bueno, en segundo lugar, disculpar la presencia de Carlos San José, no ha podido venir por cuestiones de agenda. Y bueno, me ha encargado que os cuente un poco las novedades del Grupo Anaya, las novedades digitales del Grupo Anaya en cuanto a tecnología educativa. Básicamente os quería contar 2 o 3 ideas muy fundamentales para que vosotros os hagáis una pequeña idea, y que invitaros a que investiguéis, os pongáis en contacto con nosotros para lo que queráis, ¿no? Porque al fin y al cabo tienes que poner más cerca del micro. Sí, así. Perdona. ¿Me oís mejor así? Mucho mejor, bueno, ¿verdad? Os decía que os quería contar 2 o 3 ideas telegráficas de las novedades principales nuestras para este próximo curso. Y básicamente para que vosotros en lo que veáis que os interesa, investiguéis en nuestras páginas, Anaya Digital o Anaya Más Cerca o grupoanaya.com, y investiguéis ahí un poco lo que más os interese, ¿no? Bueno, fundamentalmente la gran apuesta para el próximo año nuestra va a ser las tabletas. Os veo muchos que ya estáis con la tableta, manejándola sin ninguna dificultad. A ver, los menos indicados para hablar de tecnologías emergentes somos los grandes grupos editoriales, yo creo, ¿no? Pero bueno, dentro de las necesidades empresariales, vamos a intentar este año potenciar, sobre todo, por un lado,
la presencia en los dos principales, digamos, mundos de las tabletas. Por un lado Apple, que vamos a estar presentes en el nuevo canal que va a sacar Apple educativo en la tienda, en la librería virtual, pues ya para este próximo curso. Por un lado Apple y por otro lado Android, que bueno, la irrupción de las nuevas tabletas pues nos está obligando un poco a esto, a este gran transatlántico que somos las grandes editoriales, pues movernos un poco hacia esas tabletas. ¿Qué va a suponer esto? Pues ya se ha dicho, la presencia de los contenidos de Anaya en la tienda Apple, en la iBook Store, y por otro lado el paso yo creo que ya tiene que ser casi definitivo, no solo para nosotros, para todos, al HTML5, ¿no? Porque ahora mismo pues ya Flash, lo que viene siendo Flash, pues para el mundo editorial pues se va a ir un poco relegando, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Curiosamente, y yo diría incluso paradójicamente, otra tendencia que hemos visto desde el grupo Anaya, que nos piden los centros, es por un lado la tecnología, digamos, punta, las tabletas como lo más nuevo dentro de las nuevas tecnologías educativas, y por otro lado el libro offline. Curiosamente nos piden los dos, digamos, serían como los dos extremos, ¿no? Porque en muchos centros, por desgracia, siendo realistas, por desgracia en muchos centros la conexión a Internet pues es bastante deficiente. Hablando mal y pronto, la velocidad no se puede calificar ni siquiera como tal, ¿no? Y es un poco, por un lado tenemos esos dos extremos, ¿no? Serían los dos fundamentos de la oferta educativa de nuestro grupo, del grupo Anaya. Por un lado las tabletas, la consolidación de nuestros libros digitales en la tienda de Apple, y por otro lado el acceso, el intentar satisfacer esas necesidades de acceso online, de acceso offline, de acceso sin conexión a Internet, curiosamente, pues a través de CD o USB, pues esas tecnologías, o en las mismas, cargando los libros en las propias intranets o entornos virtuales de aprendizaje. No sé, por un lado ya os digo, esas son las dos tendencias que nosotros estamos viendo, ¿no? La tendencia fundamental en los próximos años, la tecnología emergente fundamental de los próximos años, la tecnología móvil. Es que antes hemos estado viendo una ponencia bastante interesante sobre la informática ubicua, y es que eso va a ser, yo creo, yo personalmente, va a ser la tendencia fundamental en los próximos años, ¿no? Nosotros sobre todo en estos congresos, básicamente a lo que tenemos que venir, como yo digo siempre, es yo en vez de estar aquí hablándoos a vosotros, tenía que estar escuchándoos lo que vosotros tenéis que ofrecernos a las grandes editoriales, ¿no? Nosotros vivimos básicamente pues para servir, aunque quede un poco cursi decirlo, que vivimos por y para vosotros, ¿no? Para los profesores, para los autores, para los centros de enseñanza. Yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros básicamente es venir a estos congresos, a estos eventos, a aprender, a ver qué nos tenéis que ofrecer vosotros, ¿no? Y os quería, pues eso, os quería invitar sobre todo a que pues cualquier idea que tengáis, cualquier aportación, incluso cualquier necesidad que vosotros tengáis desde el punto de vista educativo, que por favor que nos la comentéis, ¿no? En nuestras direcciones, pues en nuestros administradores, o en mi correo concretamente, fpascual@anaya.es. Para lo que queráis estamos abiertos, ¿no? En estos tiempos de crisis que, por desgracia, cuando venimos desde el mundo empresarial, yo sé que es un poco monotemático a estas alturas, ¿no? Pero estamos todos un poco saturados de la crisis, pero es así. Por desgracia,
A nivel teórico, la tecnología emergente está muy bien, pero luego a la hora de ponerla en el aula, pues todos sabemos que es un poco complicado, ¿no? Ahora mismo el final de la escuela 2.0, pues la situación también de la legislación en España, pues eso, tenemos 17, no necesitamos una tecnología emergente, necesitamos 17 tecnologías emergentes, por así decirlo, ¿no? Una para cada comunidad. Pues es un poco, nos obliga también a nadar y guardar la ropa, como suelen decir, ¿no? A las grandes compañías, pues estar un poco pendientes sobre todo del feedback que nos dais vosotros, de las necesidades vuestras y cómo las podemos satisfacer nosotros, pues desde el tradicional, pues desde la tradicional, está mal que yo lo diga, pero de la tradicional calidad de los contenidos de Anaya, adaptarlos a estas tecnologías que nos habéis presentado, ¿no? Y yo creo que más o menos eso es un poco lo que os quería contar. Se nos ha hecho tarde, como siempre. El enemigo de estos congresos es el tiempo, se nos ha vuelto a echar encima. Ya os digo, venía dispuesto a ser breve, pero yo creo que más o menos las ideas fundamentales que os quería plantear pues son estas, sobre todo por un lado las tabletas y por el otro pues deciros que estamos abiertos a cualquier tipo de sugerencia y de innovación por vuestra parte. Que nosotros estamos aquí más que para oíros, más que para que nos oigáis, ¿no? Y bueno, yo creo que Gracias, más Francisco. o menos con esto damos por terminado la primera jornada. Sí, ha sido muy breve. Muchas gracias. Perdonar, pero no hay tiempo para las cuestiones. Lo que pedimos es que si alguien quiere cuestionar a algún colega, que lo haga ahí fuera, ¿vale? Hasta siempre.